levar vocês para conhecer uma companhia de teatro. Como que eles estão fazendo para se manter durante essa pandemia? Vem comigo conhecer. No início, eu não sabia muito bem como acontecia. Mas depois eu acabei me acostumando. Daí veio a minha adolescência. Eu conheci algumas garotas e consegui então distinguir algumas diferenças. Embora continuassem a insistir comigo. E eu me dividia entre o prazer e o gostar. Eu cresci e me comparando com a maioria das pessoas eu me embaralhei todo. Doutor, eu não consigo me firmar em um compromisso. Igor, como é que é para você fazer teatro? Desde quando você já teve essa inspiração? Nasceu assim, querendo atuar? Me conta. Assim, desde muito pequeno eu tinha uma ligação muito forte com a dança, né? Eu acho que muitas pessoas falam sobre isso, mas rolava muito na minha família de eu e com os meus primos, a gente bolar apresentação de dança, dançava muito axé pra família e sempre eu tinha essa ligação assim, com a dança muito forte. E aí no ensino fundamental, na transição pro ensino médio também, assim, nesse período, sempre teve aqueles trabalhos de educação física na escola, que envolviam, né, expressões artísticas. E aí, nesses trabalhos, eu comecei a me aventurar, assim, a bolar algumas cenas. E aí, mais do que eu me percebi, assim, muito bem fazendo isso, os outros perceberam, sabe? Os meus colegas na escola, os professores. E eles falavam muito isso pra mim. E eu ainda não tinha atinado muito, apesar de me sentir muito bem, sabe? Fazendo nesses momentos. E aí, especificamente, num ano do ensino médio, acho que foi no segundo, teve esse trabalho, né, da disciplina de educação física, relacionada a teatro, dança. E eu fiz a mesma cena que eu tinha feito no ensino fundamental. E aí foi um boom, assim. Os meus amigos amaram, o professor de educação física amou. E todos ficavam no meu pé, você tem que fazer teatro, tem que fazer teatro. E aí, num dia, na saída da escola, do ensino médio, Mayara Dornas, a minha primeira mestra assim, do mundo do teatro, estava na porta do colégio distribuindo panfleto, anunciando e divulgando o curso livre dela. E uma amiga minha, que era uma dessas pessoas que me incentivava, você tem que ir fazer, viu a Mayara e falou, eu tenho que te apresentar um amigo, ele é muito bom e ele tem que fazer curso com você. E essa colega minha, que chama Lorena Loyola, maravilhosa, fez essa minha ligação com a Mayara. E a partir disso foi que deslanchou assim, o meu contato real com o fazer teatral. Entendi. E você estuda hoje, você, né, estudou naquela época com a Mayara, inclusive vou colocar fotos da Mayara aí, que também é uma amiga incrível, uma pessoa que também, né, eu estudei teatro com ela também. Então vocês vão ver algumas coisinhas aí sobre a Mayara daqui a pouco, tá? E, né, isso pra você já tá estudando, depois deu continuidade, depois do curso que você fez com a Mayara, como é que foi? Então, eu fiz 2 cursos assim, iniciais de interpretação com a Mayara. E a partir desses cursos, ela me convidou, depois de finalizar o segundo curso, ela me convidou para fazer parte de um espetáculo teatral que ela dirigia, chamado Passagem, que já tinha tido uma apresentação no ano de 2011. E aí alguns atores saíram, né, do espetáculo e ela me chamou para integrar o elenco, dessa vez em 2012, pra gente se inscrever no FETO, de BH. E aí ela me convidou, eu aceitei, não tinha como, eu fiquei muito honrado, assim, né, depois de 2 cursos com ela, ela me chamou para fazer parte de um espetáculo que ela estava dirigindo, e com realização do Condelon, né, da Cia Condelon, de teatro. Então o Condelon estava realizando, patrocinando, investindo, cedendo espaço pra gente ensaiar esse espetáculo.
E aí foi assim, eu fiz esse espetáculo e a partir desse espetáculo eu fui convidado a fazer parte da companhia Condelon para integrar, né, os espetáculos da companhia. E aí, ao longo dos anos, eu fiz parte de todos os espetáculos da companhia, se eu não me engano são 9. Tendo esse contato, né, com fazer teatral diariamente, porque era muito trabalho que a gente tinha com o Condelon, a gente apresentava em várias escolas, chegava a ser 2, 3 escolas por dia, já teve um momento assim de muito trabalho. E aí eu me dedicando cada vez mais, e aí surgiu a oportunidade de eu tentar o curso, né, a graduação em teatro da UFMG. Tentei algumas vezes, há uns anos atrás também, né, não tinha conseguido, e aí no ano de 2015 eu passei. E aí foi nisso que eu entrei para a universidade, né, para a UFMG, cursando a graduação em teatro lá. Hoje em dia, mês passado, eu me formei na licenciatura em teatro, então aí me tornei um professor de teatro. Que sensacional. E tô aí nessa, integro um outro grupo que surgiu na UFMG com os meus amigos, que chama Grupo Artilharia Cênica, então tô aí, tô produzindo, aprendendo, fazendo, tô seguindo. Então foi assim que o Condelon entrou na sua vida, e aí eu quero saber uma pergunta que eu vou fazer para outros atores aqui. O que o Condelon significa para você? O Condelon significa para mim... Eu acho que o início de tudo, assim, a minha origem no teatro mesmo. Eu fico até emocionado de falar. Porque eu cheguei onde eu tô por conta do Condelon, assim, mesmo. Eu aprendi, não tudo, né, porque já passei pela graduação, mas o amor mesmo pelo trabalho, pelo teatro, pelo ofício teatral, eu aprendi com o Condelon, então significa tudo. Pra mim é tudo. Que lindo, que lindo. É isso então, gente, ó, o teatro, ele emociona, ele toca, ele vai lá no coração, e a gente vai conversar com outros atores aqui também. Daqui a pouco a gente volta. Não existe coisa mais irritante do que ficar esperando. Olha, pai, será sem dúvidas o melhor pra você. Eu estive lá na semana passada e conheci todo o programa da casa. Você precisava ver a alegria estampada na cara deles. Ó, e nem são tantos assim, hein? Contei mais ou menos uns 50 entre homens e mulheres. E agora aqui com a Lud Lins, que também é atriz e faz parte da companhia. E eu quero saber de você, Lud, também como é que é a sua trajetória no teatro. O que você pode contar pra gente? Eu costumo dizer que a minha trajetória no teatro é de idas e vindas, sabe? Eu acho que toda criança faz um pouco de teatro. E eu comecei a fazer na igreja. Eu fui uma criança de igreja, eu fui uma adolescente de igreja. Então eu passei toda a minha infância e minha adolescência fazendo teatro na igreja. Quando foi chegando a fase de escolher o que fazer da vida, eu falei assim, acho que eu quero teatro. Não, eu preciso trabalhar. Eu quero teatro. Vou trabalhar. E fui trabalhar. E acabou que eu fui adiando essa vontade de fazer teatro, Comecei a fazer um curso técnico em enfermagem, aí parei porque eu comecei a fazer curso de teatro junto. E chegou uma hora que era ou eu fazia estágio ou eu fazia o curso de teatro. E eu decidi fazer o curso de teatro. E eu saí do curso de enfermagem e minha mãe chorou, fez um drama. Ai, queria tanto. Mãe, mas eu não quero. Ai, então aquela tá bom. história do artista, ele ser vagabundo e etc. As coisas, né, que a gente sempre ouve. Porque minha mãe, assim, o sonho dela era que eu fizesse alguma coisa na área da saúde, assim. Mas aí quando eu falei, mãe, não quero, ela, não, tá tudo bem, então vai, faz o que você quer, assim. Que bom. Eu vou ficar muito triste, mas faz o que você quer. Eu falei, tá bom. Sim. E eu continuei fazendo cursos livres, assim, só que eu trabalhava em paralelo fazendo curso, então eu não trabalhava com teatro, eu só fazia curso de teatro. E em 2014 foi uma grande mudança na minha vida, porque foi o ano que eu passei no Teatro Universitário da UFMG e foi o ano que eu entrei na Condelon. Então foi assim, eu larguei o meu serviço formal que eu tinha de receber na carteira bonitinho todo mês, pra me jogar no teatro, assim.
E eu fiz isso 2 vezes na vida. Em 2014, quando eu larguei o serviço que eu tinha, falei, não, quero trabalhar com teatro. Quando eu fui fazer, né, era uma prova que a gente ia fazer para entrar na Condelon, um teste. Eu achava que era só para fazer curso, assim, eu não conhecia muito bem a Condelon. Eu vi no Facebook, uma colega me mandou, falei, nossa, que legal, vou fazer. Quando eu vi que era para trabalhar, eu falei, cara, que legal, eu vou trabalhar, né, vou ganhar dinheiro fazendo teatro, assim. Então, foi tudo muito novo, assim. E eu entrei na Condelon, assim, comecei a dar oficina, apresentar e paralelo fazendo TU. Então foram 3 anos espetaculares da minha vida, que eu vivi teatro. Respirei teatro, fui teatro. Era o que eu fazia. Pelo teatro também. Sim, era o que eu fazia, era teatro. Trabalhava, estudava, ganhava dinheiro, tudo. Sensacional. Quando eu formei no TU, foi um ano que... Foi em 2016, final de 2016. Foi um ano também politicamente muito difícil no Brasil, então para a Condelon também foi um ano mais difícil. E quando eu formei no final de 2016, eu fiquei surtada. Falei, meu Deus, eu preciso de dinheiro, eu tenho que trabalhar, não sei, eu vou ficar sem dinheiro, estou formada, tal. Larguei teatro, fui trabalhar. A louca, voltei. Fui trabalhar, aí eu trabalhei como recepcionista 2 anos, foram os piores 2 anos da minha vida até hoje. Eu não consigo explicar a sensação terrível que eu tinha de entrar no consultório que eu trabalhava e chorar, assim. Todas as manhãs eu chorava, de falar, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não quero isso, não quero isso. Mas fiquei 2 anos, assim. Aí eu decidi largar, larguei de novo, a louca, larguei de novo e voltei. Aí eu entrei na graduação em teatro. E tô lá até hoje. E é muito engraçado, lá na graduação de teatro da UFMG. E é muito engraçado que apesar de eu estar trabalhando, eu nunca me afastei da Condelon. Eu nunca quis falar assim, vou sair da Condelon, vou largar a Condelon, assim, sabe? Porque eu acho que a gente cria um ambiente muito de amor, assim, né? É um ambiente que você... pra mim, é muito difícil. Eu sou muito apegada. Então, é muito difícil largar, assim. Então, mesmo não trabalhando, né? Às vezes tinha uma apresentação, uma ou outra que a gente fazia. Mas eu não larguei, de fato. Em 2019, eu entrei na graduação em teatro, faço licenciatura. E, paralelo a isso, eu sou bolsista no Teatro Universitário, né? Que foi a escola que eu estudei. E estamos aí, eu sou produtora de um grupo também, chama Vertente Corpo Espaço, que é um grupo de teatro físico aqui de BH. E eu tô voltando, né, assim, a viver de teatro, né? E aí veio essa pandemia louca que... Nossa. E tá sendo melhor do que continuar lá naqueles outros empregos. Nossa, total, meu. Eu não... Quando eu paro pra pensar, eu falo, gente, parece que eu perdi 2 anos da vida. É lógico que a gente aprende, todos os processos influenciam, né, pra gente aprender. Mas quando eu olho, eu falo, cara, eu perdi 2 anos, assim, que eu poderia estar no teatro e fazendo. Mas eu sinto que às vezes eu tenho muito medo, sabe, meu? E o medo trava muito a gente, assim. Eu sou uma pessoa que eu preciso real perder esse medo mesmo, assim. Mas quando eu decido perder o medo, igual eu falei, não quero trabalhar mais, vou voltar pro teatro. A louca, vai e volta. Mas ótimo. E aí a pergunta que é que eu mais gosto de fazer, que eu fiz para os outros atores, é o que o Condelon significa para você? A Condelon é um divisor de águas na minha vida, totalmente, assim. Foi com a Condelon que eu aprendi que a gente pode viver de teatro, sabe? Antes eu achava que a gente só fazia teatro. E quando eu entro para a Condelon, que eu vejo que a gente pode dar aula, que a gente pode dar oficina, que a gente pode apresentar, que a gente pode produzir, que a gente pode gerir, sabe? Eu vejo que a Condelon é um divisor. Foi com a Condelon que eu aprendi que a gente pode viver de teatro, sabe? Que não é fácil. Sim. Não é fácil. Mas é muito prazeroso você viver do que você faz, você, sabe? Amar o que você faz e viver aquilo. E viver teatro, suar teatro, respirar teatro. Todo dia você pensar em teatro, você já programa sua semana com teatro, assim, é o que realmente eu amo fazer, o que eu aprendi a fazer na Condelon. Sensacional. Obrigada, Lud. Obrigada, Vamos ver um pouquinho mais da cena da Lud agora, então? Para de olhar pra mim. Para de olhar pra mim como se eu fosse um monstro. Ou então fala alguma coisa, pai. Esperneia, grita, xinga, bate, mas fala alguma coisa, pai. Joga na minha cara que eu não amo mais você.
que eu sou uma mal agradecida por você ter dado parte da sua vida por mim e pelos meus irmãos? E agora, como ator, diretor, produtor, o que mais que você é, Diana? Diversas coisas. E Professor, quem criou, um monte de professor, né? E quem criou a companhia Condelon. Eu quero saber de você, Diana. Conta pra gente. Então, primeiro lá, a arte. Como é que chegou na sua vida? Como é que você se tornou esse monte de coisas que você é, então? Eu acho que a história ela é comum. A gente descobre já na infância, na adolescência, né? Eu era o mais aparecido da escola. Eu estava em todas, sempre levando, eu quero, sou eu. Então, começa lá, né? Aí depois você vai experimentando outras coisas, vai fazendo outras coisas, vai partindo para o campo da necessidade e acaba caindo, porque se você nasceu para coisa, meu bem, não tem jeito não. Então acaba vindo para você e no teatro eu comecei já lá em Conceição do Mato Dentro, minha terra, no interior, aos 17 anos, tive meu primeiro grupo, o Grupo Cinamomo. Depois mudei para Belo Horizonte, fui trabalhar com rádio, eu fui ser animador, apresentador de rádio, trabalhando na 107 FM, a rádio promove na época, olha, a gente tá, Olha só. né? Olha como é que essa ligação minha tá aí. O Promove também, eu vim trabalhar na rádio Promove na época. E de lá conheci a Yara de Novaes, grande diretora, né, de teatro em Belo Horizonte, conheci o Fernando Rocha, que era do jornalismo da rádio, também era de teatro, um cara de teatro, conheci tudo de maravilha. Então eu vim dessa turma. Na época conheci Nezinha do Galpão, que a gente fez um trabalho na PUC. Eu fui convidado pela Yara a fazer esse trabalho na PUC. Era uma intervenção teatral na chegada dos vestibulandos. E ali já conheci o pessoal da Companhia Taliquali, que estava ali no meio, entrei para a Companhia Taliquali, e foi meu primeiro trabalho profissional em Belo Horizonte, foi com a Companhia Taliquali. Depois da Companhia Taliquali, aí veio o Condelon, com o espetáculo Pedaços de Vida, com 4 atores apenas, e saí do espaço cultural teatral, saí dos palcos, para ir para as escolas, que é outra paixão que eu tenho, que é a educação, né? Sou professor até hoje, professor de artes, e fui levar o teatro para os espaços de escola e para os espaços alternativos. E quando eu levo esses 4 atores profissionais para dentro das escolas, aí acendeu um caminho para 1000 meninos que estavam ali doidos para entrar, né, nesse percurso cultural e não sabiam onde. Então ali é que a gente encontra o Igor, é ali que a gente encontra o Ricardo Sabino, é ali que a gente encontra a Juliana Lemos, Cris Geburá, esses nomes que eu falo, dentre tantos outros que estão aí, hoje todos profissionais na área, né? E isso é muito bacana, que eles estavam lá. E a gente foi lá, como fomos em centenas de escolas e cidades, e lá eles estavam ávidos à arte que a gente fazia. Então isso é que fez com um pouco o Condelon dessa forma. Então agora nós somos um grupo itinerante, nós temos esse formato, a gente não tem limite, nós apresentamos em qualquer lugar. Então nós fomos então ter os equipamentos para essas apresentações, palco, luz, som, que fossem itinerantes também junto com a gente, né? E claro, o Condelon sempre teve uma força muito grande no texto, no drama. A gente não era de muito cenário, de muito palco, de muita estrutura, mas a gente era de um feeling assim, com a dramaturgia, com os assuntos que estavam pertinentes. E a gente tem uma dramaturgia própria, né, o que é bem interessante. A gente sempre trabalhou temas atuais, assim, do homem na sua contemporaneidade. Então isso deu essa cara para o Condelon. Esse trabalho diferente, esse trabalho itinerante, é um trabalho que foi muito criticado, mas um trabalho que ele sempre teve muito presente, né? Porque ele era muito forte. E a gente está aí transpondo já os 26 para 27 anos de Condelon. Sensacional. Quantos atores já passaram pela companhia, assim, que você se lembra e já tem uma conta? Engraçado que não é a primeira entrevista e essa pergunta sempre vem. Eu nunca parei para contar. Sim. Mas eu acho que uns 150 atores nesses 27 anos passaram aprendendo. Porque aqui, depois que a gente foi para as escolas, o ator ele veio muito novinho. Ele vem para cá aprender com 15 anos, 16 anos, né? E então passaram muitos. Tem muitos que experimentaram também e que não continuaram, né? Acabaram vendo que não era por aí. A gente sempre fala, olha, você vai ver qual é. Se não for,
continua no caminho que tem que ser, né? E aí eu imagino que uns 150. Sensacional. E, Henrique, você proporcionou para todos esses atores, com idades diversas, a possibilidade de conseguir viver da arte. E como que isso é assim para você? O que você tem de retorno desses atores? Primeiro, o que é para mim? Para mim é parte do meu trabalho. Eu acho que é resultado do trabalho que a gente faz. Então vira uma realização, né? A gente se sente realizado quando tem-se essa notícia, né? Na verdade, o trabalho do teatro, ele é um trabalho tão mais melindroso, dificultoso, né? Que a gente não para pensar muito nos resultados. A gente vai trabalhando. E como a gente tem fome de arte, a gente quer trabalhar. Então não para pensar nisso. Aí quando a gente encontra alguém que fala, nossa, isso transformou a minha história, isso foi um acréscimo na minha vida, então isso vem como um presente, aí é muito mais gostoso. Então eu nunca fiquei muito vendo assim, aonde que eu estava indo. Eu estava indo, mas não queria saber o ponto que eu ia parar, ou que eu ia ficar, ou estagnar. E acho que a gente não estagnou, né? Bom, né? É importante você ter falado uma coisa, que você enfrentou diversas situações que às vezes poderia ter te feito desistir, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Agora a gente está vivendo um momento de pandemia, então não é a primeira vez que você passa um momento de dificuldade na companhia, né? Me conta. A luta continua. A gente não perde a luta de jeito nenhum. A gente é guerreiro, a gente vem de um povo da arte que ralou muito. Na época do TU, tinha vários amigos que quando o TU era na Carangola, era um povo que abraçava o teatro com muita garra, com muito amor. E eu não estudava no teatro universitário, mas eu estava ali sempre beirando, sempre num barzinho que tinha lá, convivendo com a galera, vendo as experimentações todas e via a garra daquele povo, e aquilo era apaixonante, né? Então, e era um povo de muita luta. E a gente vem também lutando, a gente vem com essa vontade de continuar. Chegar onde não se sabe, a gente quer continuar, não podemos parar, né? Com certeza. Quantos espetáculos a companhia tem? A companhia chegou a 9 produções. Com a crise financeira de 2016, que continua até hoje, a gente caiu para 4 produções que continuaram. E depois, com a pandemia, a gente parou e a gente veio trabalhar recentemente com cenas em vídeo, graças à iluminação da Benedita Silva do Rio de Janeiro, com a Lei Aldir Blanc, da Jandira Fegali, que ajudou muito nesse processo, que se não são elas, os artistas estavam em situação muito mais difícil. A gente, por exemplo, não estava fazendo, né, o que a gente tem feito nos vídeos, nos nossos canais de Facebook, Instagram, né, a gente nós já vamos para o 4º mês de trabalho dos atores do Gondelon. Então, é importantíssima a Lei Aldir. Estamos aí com a nova, agora com a segunda parte, né, dela, que é reaproveitando o recurso que não foi gasto, né, mas que a lei ela tem que se firmar todo ano, independente da pandemia. E acho que agora, inclusive, essa pandemia ela vai minimizar, mas nunca isso vai acabar. A gente já tem que incorporar isso na nossa vida, e o ator, o artista tem que incorporar isso na sua vida, sabe, no seu processo. E a Aldir tem que vir para ficar mesmo, e a gente vai brigar por isso. Nós, artistas, vamos brigar por isso, tá? A Aldir sempre vai ficar. Sensacional. Ó, a história da companhia, ou a minha história, se confunde um pouco com a história da companhia também, porque eu faço parte da companhia Gondelon, já fiz alguns espetáculos aqui. E falando em espetáculo, Henrique, vou fazer a pergunta difícil para todo diretor. Consegue escolher o melhor espetáculo? Não. Cada um tem um gostinho, né? Cada um tem um sabor, porque cada um tem um tempero, tem uma receita, né? E cada receita estava num tempo certinho dela acontecer, sabe? Com as pessoas que construíram cada espetáculo, a gente vê que é um espetáculo a cada 2, 3 anos, então não é nenhum espetáculo encomendado, né? Ele nasceu da vontade do grupo, daquele grupo naquele momento, porque tem uma coisa gostosa no Gondelon, é que a gente percebe que tem grupos nas redes sociais que é assim, Gondelon de 2013, Gondelon de 2006,
E a gente foi melhor com o Delon, e isso é muito gostoso, porque assim, os grupos a cada ano eles iam mudando mesmo. O Condelon foi uma passagem, né, para todos eles, e eles iam para suas vidas e acabava ficando essa saudade gostosa. Então os espetáculos vão nascendo com cada grupo que estava aí. Então isso é muito gostoso, porque cada espetáculo tem o seu sabor e eu gosto muito deles. Só lembrando, o Paição, Bolinho Bolacha, o Ganso de Ouro, o Pequeno Príncipe, que eram os infantis. Interativamente, que foi o último que a gente menos apresentou, que era um espetáculo que a gente tinha introduzido circo na nossa cartilha, né? E o Pedaços de Vida, que é o que a gente está gravando agora para essa programação dos vídeos. Nós vamos gravar cenas incidentais do espetáculo Pedaços de Vida. Sorvete de Condelon, que foi e é tão querido pelos adolescentes, porque tem atores adolescentes. Os atores entram para a companhia pelo Sorvete de Condelon. Depois veio a festa, Balada, Saudoso Balada. Acho que são esses. Para contratar a companhia, olha, a gente tem feito teatro virtual, teatro em vídeo, tá? E para contratar a companhia, você pode nos acessar pelas redes sociais. O Instagram Condelon Oficial ou Cia Condelon no Facebook. Ou então você pode também, depois você põe aquele telefone embaixo, né? 99028250 e o nosso e-mail, que é a Mel. Eu vou passar para a Mel, ela põe aqui embaixo. Tá vendo aqui embaixo? Tá vendo aqui, ó? Esse e-mail aqui assim, ó, tá? Gente, muito obrigada, Henrique. E agora, ó, vocês vão ver também mais um trechinho da minha cena, beleza? A minha história. A minha história é igual aquelas que eu ouvia lá no orfanato quando criança. Ou igual as que a gente lê ainda hoje nas manchetes dos jornais. Criança é encontrada na lata de lixo. Bebezinho enrolado em jornal é depositado na porta de madame. Mãe dá criança de presente e some. Que bom. Que bom que enquanto neném a gente não lembra. Olá pessoal, você conhece a TV FUNORTE? A TV FUNORTE é o canal educativo do Centro Universitário FUNORTE e que tem uma programação produzida por nossa comunidade acadêmica, os alunos e os professores. A TV FUNORTE integra a rede de canais universitários do Brasil, que tem como objetivo levar informação, conhecimento, cultura, inovação, ciência, tecnologia e muita interação até você. A TV FUNORTE está no ar 24 horas por dia, pela sintonia da NET Claro TV, canal 12, e também pelo YouTube. Acesse nossas redes sociais, TV FUNORTE. A TV Universitária chega ao norte de Minas, com 24 horas de programação no ar. Acompanhe pela NET Claro TV, canal 12, e também pelo YouTube. Nossas produções são realizadas pelas comunidades acadêmicas, alunos e professores da FUNORTE aqui em Montes Claros, do Promove em BH, do Uni Santana de São Paulo, do Novo Milênio no Espírito Santo e da Santa Úrsula, Rio de Janeiro, com conteúdos educativo, cultural, informativo, artístico e o mais importante, diverso e eclético, pautado na ciência, tecnologia e inovação. Tudo isso você pode acompanhar no canal 12 da NET Claro TV e no YouTube, canal universitário.